Deus não nos pede nada que Ele já não tenha nos dado antes. O que você sabe sobre dízimos e ofertas? Você vê nisso uma obrigação ou uma resposta de amor? Algumas pessoas se sentem desconfortáveis quando o tema dinheiro ou bens entra em pauta. Mas esse é um assunto que a Bíblia fala sim, e que na verdade também tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus. E se você tem dúvidas e quer saber como começou esse sistema que não foi feito por seres humanos, fica com a gente. Fome e festas é o tema da lição dessa semana. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E falando em festa, nós estamos muito felizes porque realmente nessa semana o canal Lamed chegou à marca dos mais de 7.000 inscritos. E a gente quer agradecer você que fez parte disso. Mas se você ainda não é inscrito, ainda dá tempo. Junte-se a nós, venha participar desse ministério. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com um amigo, deixar o seu comentário, o seu like. E agora sim, vamos ao vídeo. Na lição da semana passada, a gente se despediu de Josué, mas aprendemos o quanto a obediência e a lealdade a Deus precisam fazer parte das nossas escolhas diárias. É interessante perceber como Deus, ao longo do tempo, sempre escolheu pessoas que fossem seus representantes e que transmitissem o jeito certo de viver. Isso porque Ele tem muito interesse em que nós saibamos coisas que serão importantes para o nosso próprio bem. Alguns têm uma noção equivocada de que Deus é quem precisa de nós, que nós estamos no centro do universo e que as coisas sem a gente não funcionariam muito bem. Ser alvo do maior clamor do mundo ao Deus enviar seu único filho para nos salvar não nos dá o direito de pensar que somos imprescindíveis. Você conhece essa expressão? Lamed também é cultura. Imprescindível é algo indispensável. E talvez isso não seja exatamente o que você mais gostaria de ouvir, mas o mundo funcionaria muito bem sem a gente também. Quando o povo de Israel se tornou oficialmente uma nação, algumas coisas foram sistematizadas para o bem deles, principalmente para que não se esquecessem de quem Deus era e que eles eram responsáveis, eram os representantes dele para todos os outros povos. Algo que precisava ser mantido constantemente na mente dos israelitas era a lembrança de que tudo que eles tinham pertencia ao Senhor. Todas as bênçãos proviam dele. As riquezas, os bens, tudo pertencia ao Senhor. Veja o que Deus mesmo diz aqui em Ageu 2:8. A prata e o ouro me pertencem. Não podemos nos esquecer de que é Deus que nos dá força para trabalharmos e adquirir os bens. E em reconhecimento de que todas as coisas provêm dele, Deus mesmo estabeleceu que devolvêssemos aquilo que representa a nossa gratidão pelo que ele faz por nós. E ele mesmo determinou qual deve ser essa parte, o dízimo, ou seja, uma parte de 10. Muitas pessoas pensam que o sistema de dízimos começou com o povo de Israel, mas quando nós estudamos a história dos patriarcas como Abraão e Jacó, nós percebemos que a devolução do dízimo era uma prática muito mais antiga do que esse povo. E sobre o dízimo é dito a mesma coisa que o sábado. Assim como o sábado é o dia do Senhor, todos os dízimos também pertencem ao Senhor. Para que serviam os dízimos? Bem, eles eram separados para financiar os cultos públicos de adoração a Deus. E você se lembra quem eram os responsáveis pelo serviço do santuário? Os levitas. Isso mesmo. Os dízimos deveriam atender às necessidades dos levitas. Não eram para a construção de prédios ou para outras finalidades. Para isso, havia as ofertas que deveriam ser dadas voluntariamente, as ofertas de gratidão, que também serviam para atender às necessidades das pessoas. Hoje a gente ouve falar bastante sobre justiça social, como se isso fosse uma mega novidade. A verdadeira justiça social surgiu no plano de Deus, quando haviam leis para proteger os levitas que estavam a serviço de Deus, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que eram vítimas das circunstâncias. E preste bastante atenção nesse texto aqui, que fala sobre o espírito liberal, amoroso e hospitaleiro que Deus esperava que seus filhos tivessem com os necessitados. Embora Deus tenha prometido abençoar seu povo, ele declarou que sempre haveria pobres na terra. Naquele tempo, assim como hoje, as pessoas poderiam enfrentar problemas, enfermidades e perdas de propriedades. Porém, enquanto o povo de Israel seguiu as instruções de Deus,
Não houve mendigos entre eles, nem qualquer pessoa sofrendo por falta de comida. Tome um tempo para ler os capítulos desta semana do livro Os Escolhidos. Você vai se surpreender com as provisões incríveis que Deus fez para proteger não só os pobres, mas também os ricos. São questões muito atuais que, se fossem colocadas em prática, as pessoas viveriam de uma forma muito mais justa e solidária. Veja isso aqui. Muitas pessoas defendem com grande entusiasmo que todos nós deveríamos repartir de igual maneira as bênçãos materiais recebidas. Contudo, essa nunca foi a intenção do Criador. As diferentes condições de vida são um dos meios usados por Deus para desenvolver o caráter. Ele quer que todos os que têm bens materiais se considerem administradores de seus recursos, que ele lhes confiou para abençoar os necessitados. Finalizando o estudo dessa semana, nós vemos a orientação divina de que o povo deveria se reunir de tempos em tempos, 3 vezes ao ano, para apresentar-se ao Senhor e manter a identidade como um povo. Eles eram convidados a comemorar, a festejar, e as 3 festas mais importantes eram a Páscoa, o Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos. Nessas ocasiões, o povo era relembrado dos milagres que Deus havia realizado desde a saída do Egito até a instalação na Terra Prometida. Também era uma maneira de agradecer pelas providências divinas. Imagine que gostoso era participar desses encontros, quando o povo todo se reunia como uma grande família para desfrutar as bênçãos do Pai. Devolver o dízimo e ofertar voluntariamente são maneiras de mostrar a nossa gratidão aos cuidados que Deus tem constantemente com a gente. Deus nos fez seus administradores. O Senhor diz: honrarei aqueles que me honram. Deus ama quem dá com alegria. E quando seu povo lhes trouxer dons e ofertas com o coração agradecido, e não com pesar ou por obrigação, sua bênção o acompanhará, assim como ele prometeu. Participar das festas era uma forma de agradecer ao Senhor. Os israelitas não mediam esforços. Às vezes, era necessário eles caminharem um período de mais de um mês para poder assistir às festas anuais. Mas eles faziam isso com muita alegria. Isso também nos leva a refletir. Esse exemplo de devoção deveria nos ajudar a compreender a importância do culto religioso, a necessidade de colocar nossos interesses seculares e egoístas abaixo daqueles que são espirituais e eternos. Perdemos muito quando deixamos de nos reunir e animar uns aos outros no serviço de Deus. Todos nós somos filhos de um mesmo Pai e dependemos uns dos outros para sermos felizes. Quando cultivadas de forma correta, as nossas afinidades sociais nos unem em simpatia e compaixão para com outras pessoas e nos trazem felicidade. E é isso aí, espero que você tenha aprendido bastante e gostado do conteúdo dessa semana. E agora vamos para o primeiro abraço para a base 2020 da Igreja Jardim Miriam, da cidade de São Paulo, São Paulo. Base Esquadrão em Ação, do distrito de Abaeté, da cidade de Salvador, Bahia. Para a base Escolhidos, da Igreja de Veneza, da cidade de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Para os adolescentes da Igreja de Guariba, São Paulo. A gente quer também reforçar aqui um abraço que a gente já deu, no vídeo anterior, mas como nós estivemos com a base Infinity, lá de Campo Limpo Paulista, fica o nosso abraço. Foi ótimo estar com vocês, viu? E é isso aí. Caso você ainda não faça parte do canal, não perca a oportunidade de acompanhar essa história que estamos aprendendo. Inscreva-se, participe aqui com a gente, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, o seu comentário e eu vejo você na semana que vem. Tchau!